Você já imaginou caminhar por ruas antigas onde cada pedra carrega histórias de mistério? Ouro Preto, a cidade histórica mais charmosa do Brasil, esconde segredos sombrios que vão além do que os olhos podem ver. Mansões coloniais mal assombradas, lendas de almas perdidas em busca de redenção e fenômenos sobrenaturais que intrigam até os mais céticos. Então vem comigo e se prepare para desvendar o lado sombrio do turismo em Ouro Preto, onde o passado e o sobrenatural se encontram a cada esquina. O meu pai viveu grande parte da vida numa casinha, literalmente no meio do mato. Lá ele testemunhou e ouviu histórias que desafiam a lógica e são um mistério até hoje. Isso me instigou a pesquisar e procurar por mais casos reais como esses, e descobri que são mais comuns do que se pensa. Eu sou o Zé Lourenço e eu vou te contar essa história. Situada na região central do estado, em uma área montanhosa, Ouro Preto é famosa por seu patrimônio cultural e arquitetônico, sendo considerada um dos mais belos conjuntos de arquitetura barroca do mundo. Fundada no final do século XVII durante o Ciclo do Ouro, a cidade foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. A economia de Ouro Preto é baseada principalmente no turismo, impulsionado por seu rico acervo histórico, que inclui igrejas, museus e casarões coloniais bem preservados. Além disso, a cidade possui uma tradição educacional forte, com a Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, atraindo estudantes de várias partes do país. Outro pilar econômico é a mineração, que ainda desempenha um papel relevante, dado o histórico da cidade como centro de extração de ouro e outros minerais. A combinação de história, cultura e recursos naturais faz de Ouro Preto um destino único e economicamente diversificado. Devido à sua história, Ouro Preto também tem se tornado um destino fascinante para os amantes de turismo sobrenatural. A cidade carrega também um lado misterioso, repleto de lendas e relatos de fenômenos inexplicáveis alimentados pelo seu passado obscuro de exploração e abusos. Suas ruas de paralelepípedos, igrejas seculares e casarios antigos criam um cenário perfeito para histórias de assombrações e visitas a locais com fama de serem habitados por espíritos inquietos. As lendas e histórias sobrenaturais de Ouro Preto. Um dos aspectos mais intrigantes do turismo em Ouro Preto são as inúmeras lendas urbanas que envolvem seus casarões e igrejas. Diz-se, por exemplo, que o Museu da Inconfidência, localizado no coração de Ouro Preto, é um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, não apenas por seu valor histórico, mas também pelas histórias sobrenaturais que o envolvem. Construído no século XVIII para funcionar como casa de câmara e cadeia, o local foi palco de muitos eventos marcantes, incluindo a prisão de conspiradores da Inconfidência Mineira e a detenção de escravizados que sofreram maus tratos em suas celas sombrias. Essas histórias criaram uma atmosfera de mistério que perdura até hoje, tais como a lenda dos espíritos dos prisioneiros, que é uma das lendas mais conhecidas envolvendo o Museu da Inconfidência. Ela diz que os espíritos dos antigos prisioneiros ainda vagam pelos corredores. Visitantes e funcionários afirmam que, durante o silêncio da noite, é possível ouvir sons que remetem a correntes arrastando pelo chão. Há relatos de passos ecoando nos pisos de madeira e até de vozes murmuradas, como se fossem os fantasmas de almas atormentadas. Alguns visitantes e guias turísticos relatam avistamentos de uma figura espectral masculina no salão principal do museu. Dizem que se trata de um espírito relacionado aos eventos da Inconfidência Mineira. Ele aparece usando roupas antigas, parecendo perdido ou reflexivo, e desaparece rapidamente ao ser notado. Há quem acredite que essa entidade seria a manifestação de um dos líderes do movimento, preso e condenado ali. O Porão Assombrado. O porão do edifício, que no passado serviu como cela para escravizados e criminosos, é considerado o local mais carregado do museu. Muitos relatam sentir uma energia pesada ao entrar na área, como se estivessem sendo observados. Alguns visitantes afirmam ter sentido arrepios inexplicáveis ou um súbito mal-estar. Funcionários do museu evitam entrar sozinhos no porão à noite, devido à sensação de presença constante. Luzes misteriosas e objetos movendo-se. Outro fenômeno frequentemente relatado são luzes misteriosas que aparecem no edifício após o horário de funcionamento. Algumas pessoas dizem ter visto janelas iluminadas de forma estranha, mesmo quando o museu está fechado. Há também relatos de objetos que mudam de posição ou caem sem motivo aparente, como quadros, cadeiras ou até mesmo partes da decoração. A aura do Museu da Inconfidência. Com sua longa história e o peso dos eventos trágicos que ocorreram ali, o Museu da Inconfidência tornou-se um dos lugares mais fascinantes e assombrados de Ouro Preto.
Suas histórias sobrenaturais, embora assustadoras, atraem curiosos e aventureiros em busca de vivenciar algo além do ordinário. Para muitos, visitar o museu é não apenas uma imersão na história do Brasil, mas também uma oportunidade de sentir de perto o que está além do mundo tangível. Outra história famosa é a da Casa dos Contos, que já serviu como local de tortura para escravizados. Muitos acreditam que o porão da casa ainda guarda uma energia pesada, e há quem diga que já viu sombras ou sentiu presenças inexplicáveis durante a visita. A Casa dos Contos, um dos mais icônicos edifícios históricos de Ouro Preto, é envolta em histórias sobrenaturais que intrigam visitantes e moradores há gerações. Construída em 1782, a casa já foi palco de diversos usos ao longo dos séculos, incluindo sua função como centro administrativo, residência de aristocratas e local de armazenamento de ouro durante o período colonial. No entanto, é o período em que serviu como local de tortura de escravizados que deu origem à maior parte de sua fama sinistra. O porão da Casa dos Contos é um espaço que muitos visitantes descrevem como carregado de energia pesada. Esse local, durante o período colonial, foi utilizado como calabouço para escravizados que aguardavam punições severas ou transporte. De acordo com relatos, a dor e o sofrimento vividos ali deixaram marcas profundas que seriam percebidas ainda hoje na forma de fenômenos paranormais. Pessoas que visitam o porão frequentemente relatam ouvir gemidos, choros abafados e sons de correntes sendo arrastadas. Alguns guias turísticos relatam sentir mudanças súbitas de temperatura no local, com áreas que ficam geladas sem explicação. Há também histórias de turistas que sentiram mãos invisíveis tocarem seus ombros enquanto exploravam o espaço. Uma das lendas mais conhecidas associadas à Casa dos Contos é a da Mulher de Branco. Segundo a história, ela seria o espírito de uma jovem que viveu ali como escravizada doméstica e morreu de forma trágica após tentar escapar do sofrimento imposto pelos seus senhores. Testemunhas dizem que sua figura é vista vagando pelos corredores superiores, vestida em um traje branco antigo. Às vezes, ela aparece próxima às janelas, olhando fixamente para fora, como se aguardasse algo ou alguém. Alguns guardas noturnos afirmam que, durante seus turnos, ouviram passos vindo de cômodos vazios e, ao investigar, encontraram portas e janelas inexplicavelmente abertas. Há também relatos de um perfume floral suave que surge no ar antes de avistarem a mulher. Os objetos que se movem, funcionários e visitantes da Casa dos Contos também narram episódios de objetos que parecem se mover por conta própria. Quadros tortos na parede, móveis deslocados de seus lugares e documentos que desaparecem misteriosamente são alguns dos casos reportados. Uma história famosa conta que, durante uma restauração do prédio, ferramentas dos trabalhadores desapareceram de maneira inexplicável, reaparecendo dias depois em lugares onde ninguém as havia colocado. Um lugar que fala ao invisível. Para os mais sensíveis, o ambiente da Casa dos Contos é mais do que apenas histórico. É um portal para um passado doloroso que ainda ecoa nos dias de hoje. Muitos afirmam que o local parece vivo, carregado de memórias que se manifestam em formas que desafiam a razão. A Casa dos Contos, com sua beleza arquitetônica e histórias macabras, é um dos destinos mais procurados pelos amantes do sobrenatural em Ouro Preto. Seja verdade ou fruto da imaginação, o mistério permanece, atraindo aqueles que desejam sentir de perto o inexplicável. Além dessas, uma das histórias de assombração mais famosas de Ouro Preto é a da Mãe do Ouro, uma figura lendária profundamente enraizada no imaginário local e associada ao ciclo do ouro e à busca por riquezas. Embora essa história seja popular em várias regiões do Brasil, em Ouro Preto ela ganha contornos únicos, entrelaçados com o passado colonial da cidade. A lenda da Mãe do Ouro. Segundo a tradição, a Mãe do Ouro aparece como uma misteriosa bola de fogo que flutua sobre as montanhas ou ruínas antigas durante a noite. Muitos acreditam que ela é o espírito de uma mulher que, em vida, sofreu tragédias relacionadas ao ouro, como traições, mortes ou disputas. Reza a lenda que a Mãe do Ouro guarda ou protege jazidas ocultas de ouro ou tesouros enterrados, castigando aqueles que tentam explorar essas riquezas com ganância ou má intenção. Em Ouro Preto, há relatos de garimpeiros que, no auge da mineração, foram atraídos pela visão dessa luz brilhante, mas desapareceram misteriosamente ou sofreram acidentes fatais. Contam os mais antigos que o fenômeno é mais comum em áreas remotas, como em costas de morros ou minas abandonadas, onde o silêncio da noite amplifica o mistério. O caso do garimpeiro desaparecido.
Uma das histórias mais contadas na cidade envolve um garimpeiro solitário que, no início do século XX, decidiu explorar uma mina já desativada em busca de ouro. Ele teria confidenciado aos amigos que, durante a noite, via uma luz dourada dançando no alto de um morro próximo e acreditava ser um sinal de um veio de ouro escondido. Naquela mesma semana, ele partiu para a mina e nunca mais voltou. Dias depois, seus pertences foram encontrados abandonados perto da entrada da mina, mas não havia sinal do homem. Moradores acreditam que ele foi vítima da Mãe do Ouro, punido por sua ambição. Desde então, muitos evitam passar por aquele local à noite, especialmente quando há relatos de luzes misteriosas. A cidade conta ainda com uma riqueza histórica religiosa muito forte, e com isso, também é permeada por igrejas e cemitérios misteriosos. A Igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, é cercada por rumores de aparições fantasmagóricas durante a noite. Já o Cemitério da Matriz, com seus túmulos antigos e cruzes desgastadas pelo tempo, é conhecido por histórias de vultos que aparecem entre as lápides e pela sensação de ser observado enquanto se caminha por lá. Experiências turísticas sobrenaturais. Nos últimos anos, algumas empresas de turismo têm explorado o potencial dessas histórias, oferecendo tours noturnos pela cidade. Guias especializados conduzem os visitantes pelas ruas escuras, compartilhando lendas locais e conduzindo-os a locais emblemáticos como a Rua Direita, famosa por avistamentos de figuras misteriosas. Além disso, algumas pousadas históricas da região são conhecidas por seus relatos de atividades paranormais. Há casos de hóspedes que ouviram sons inexplicáveis ou relataram ver figuras humanas que desaparecem ao serem confrontadas. O que torna Ouro Preto um lugar tão cativante para o turismo sobrenatural é sua atmosfera única. A combinação de luzes tênues, arquitetura colonial e silêncio nas ruas durante a noite contribuem para uma sensação de mistério. O clima frio da serra e as frequentes névoas que envolvem a cidade apenas aumentam essa aura enigmática. Seja para os curiosos ou os verdadeiros crentes no sobrenatural, Ouro Preto oferece um mergulho profundo em histórias e experiências que vão além do palpável. As minas de Ouro Preto, testemunhas silenciosas do ciclo do ouro no Brasil colonial, são cenários de inúmeras histórias sobrenaturais que intrigam moradores e visitantes. Entre as mais conhecidas está a lenda dos escravos perdidos, um relato que mistura elementos históricos com fenômenos paranormais inexplicáveis. Diz a história que, durante o auge da mineração no século XVIII, escravizados eram enviados para trabalhar nas minas em condições desumanas, muitas vezes enfrentando o colapso de túneis, doenças e até mesmo mortes causadas por punições severas. Em uma dessas minas, hoje desativada e aberta para visitação, conta-se que um grupo de escravizados desapareceu misteriosamente após uma explosão que selou a entrada de um túnel. Nunca houve resgate, e os corpos jamais foram encontrados. Desde então, dizem os guias e trabalhadores locais, é comum ouvir sons inexplicáveis dentro das minas, como gemidos abafados, murmúrios em vozes desconhecidas e até mesmo o som de picaretas batendo contra a rocha, embora não haja ninguém no local. Há relatos de visitantes que afirmam ter visto vultos escuros movendo-se nos túneis, sempre próximos ao limite da visão, desaparecendo quando tentam se aproximar. A mina do Chico Rei, localizada em Ouro Preto, Minas Gerais, recebeu esse nome em homenagem a uma figura lendária da história e cultura brasileira. Chico Rei, um escravizado alforriado que se tornou símbolo de resistência, liderança e astúcia. De acordo com a lenda, Chico Rei era um chefe tribal africano chamado Galanga, capturado e escravizado junto com sua família e membros de sua comunidade. Eles foram trazidos ao Brasil em condições desumanas, sobrevivendo à travessia do Atlântico em navios negreiros. Após chegar ao país, Galanga foi separado de seus familiares e enviado para trabalhar em minas de ouro em Ouro Preto. Durante anos, Galanga trabalhou arduamente na mina, suportando as condições brutais impostas aos escravizados. Sua inteligência, liderança e determinação, porém, o destacaram entre os demais. Ele conseguiu guardar pequenas quantidades de ouro que encontrava e, aos poucos, acumulou recursos suficientes para comprar sua liberdade. O relato dos guias. Um dos casos mais famosos envolve um guia turístico que, durante um passeio noturno especial pela mina do Chico Rei, ficou sozinho por um instante enquanto esperava o grupo em um túnel secundário. Ele relatou ouvir passos pesados e correntes sendo arrastadas, seguidos por uma voz rouca que sussurrava algo incompreensível. Ao retornar à superfície, o guia estava visivelmente abalado e pediu para não conduzir mais visitas naquele turno. As luzes nas profundezas.
Outro fenômeno recorrente nas minas de Ouro Preto é o avistamento de luzes que parecem surgir do nada, flutuando pelos túneis mais profundos. Essas luzes, muitas vezes descritas como pequenas chamas douradas ou azuis, são associadas ao misticismo da cidade e, em algumas versões da lenda, são consideradas manifestações das almas daqueles que morreram em sofrimento durante o período colonial. Mas será que esses acontecimentos não possuem nenhuma explicação? Os fenômenos sobrenaturais relatados em Ouro Preto, embora envoltos em misticismo e tradições populares, podem ser explicados por diversas teorias científicas que lidam com a psicologia, a acústica, a geologia e outros campos do conhecimento. Então, a explicação de algumas dessas teorias seriam, por exemplo, sons estranhos e vozes nas minas. A acústica dos túneis das minas pode amplificar e distorcer sons, como passos ou correntes, criando ecos e reverberações que soam como vozes ou murmúrios. Além disso, as mudanças de temperatura e fluxo de ar podem produzir ruídos que são interpretados como fenômenos sobrenaturais. Outro fator é a pareidolia sonora, onde o cérebro tende a identificar padrões reconhecíveis em ruídos aleatórios, como vozes ou palavras. Sensação de presenças invisíveis. A sensação de estar sendo observado ou tocado pode ser causada por fatores psicológicos, como o ambiente escuro e opressivo das minas, que aumenta os níveis de estresse e ansiedade. Isso pode ativar o sistema de luta ou fuga, tornando as pessoas mais propensas a interpretar estímulos comuns como ameaças. Outro possível fator é a exposição a infrassom, sons de baixa frequência que não são audíveis para o ouvido humano, mas que podem causar desconforto, ansiedade e até a sensação de presença. Aparições e vultos. Muitos relatos de aparições ou vultos podem ser atribuídos à ilusão óptica causada por condições de baixa luminosidade, neblina ou reflexos em superfícies úmidas, comuns em Ouro Preto devido à sua localização montanhosa. Além disso, o cérebro humano, especialmente em ambientes sombrios, pode preencher lacunas visuais com formas reconhecíveis, como figuras humanas. Outro fator que pode contribuir é a hipnose ambiental, onde o ambiente altamente sugestivo e as histórias contadas previamente predispõem as pessoas a ver aquilo que esperam. Mudanças de temperatura e sensações de frio. As minas e os casarões antigos de Ouro Preto possuem paredes de pedra e estruturas que acumulam e dissipam calor de maneira irregular. Isso pode gerar zonas de temperatura diferente que são percebidas como golpes de frio. O movimento do ar através de fendas nas construções e túneis também pode criar essas variações. Luzes misteriosas, Mãe do Ouro. As luzes flutuantes, muitas vezes atribuídas à Mãe do Ouro, podem ser explicadas por fenômenos naturais, como a combustão espontânea de gases acumulados em áreas com decomposição de matéria orgânica fósforo biogênico. Esses gases, ao entrarem em contato com o oxigênio, podem gerar pequenas chamas ou luminescência. Além disso, reflexos de luz natural ou artificial em superfícies metálicas ou minerais presentes nas minas podem criar a impressão de bolas de fogo ou luzes flutuantes. Sensação de energia pesada. Casarões e minas antigas carregam uma atmosfera particular devido à sua arquitetura, materiais usados na construção e histórias associadas. Isso pode gerar uma resposta psicológica, onde as pessoas atribuem sensações físicas, como peso ou opressão, às emoções evocadas pelo ambiente. A sugestão coletiva também desempenha um papel importante. Saber das histórias de sofrimento pode intensificar essas sensações. Se gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos como este, deixe o like e se inscreva no canal. São vídeos todos os dias com mistérios intrigantes. Eu vou deixar aqui mais um vídeo do canal para você continuar assistindo. Até a próxima aí, valeu!